Oiê, boa noite, mais uma terça de Pode. Boa noite, muito obrigada por estarem em mais um episódio aqui conosco. É um prazer ter aqui com vocês. Vamos aos nossos apoiadores. Talmobile, Art for You, as gurias são maravilhosas. Tenho certeza que elas podem montar o espaço que vocês precisarem, na casa de vocês, no escritório, onde for em Porto Alegre região. Elas estão todos os dados e contatos na descrição do vídeo. Isso aí, diversos cômodos também, né? Antepaste com agora os cups da Antepaste. Eu vou pegar na mão até pra fora isso daqui. Eu já vou pegar também. Ai, coisa mais linda. Vou aproveitar. O nosso convidado já pode pegar também. Gente, olha esse cupzinho, que legal por dentro. Muito show, genial. Vem com uva, vem com quase parma, brie. Nossa, no copinho, né? É uma individual. tábua. Incrível. Exatamente, isso elas devem ter inventado até na pandemia. E daí as coisas eram mais individualizadas. Lindo. Enfim, Aqui pode, de especial Dia dos Pais com a Carla, Beto Bigatti, com Preveni. Prazer, Beto. Prazer, gurias. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Muito bacana a iniciativa de vocês. E abrir espaço para a gente falar de paternidade, que é um tema que a gente precisa sempre falar. Sempre. A gente ainda precisa convencer os homens que já têm filhos de que sim, eles precisam. Mas enfim, a gente tem um programa inteiro para falar sobre isso. E essa questão da presença do pai está crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais visível e bonito ver o pai estar presente. Mas a gente tem a nossa pergunta inicial antes da gente entrar. Vamos por partes. Eu não sei se tu deu uma coladinha nos nossos episódios, a gente tem uma pergunta inicial. Sim, que a gente pergunta: quem é o Beto? Então, o Beto é o pai do Gianluca e do Stefano, né? Eu sou publicitário, sou escritor. E sou um cara que chora muito fácil e adora comer, então esse perfume aqui tá incrível. E, enfim, casado, esse ano vai fazer 23 anos que eu sou casado com a Luciana, é uma vida, né, gente? Nossa. Mas eu sou bem novinho. É a minha vida. Então, olha, eu me sinto muito velho com isso. É mais. Pensa. Não, se tu for pensar o tempo que a gente passou namorando antes de casar, eu já passei mais tempo da minha vida com a Lu do que sem a Lu, para vocês terem... Maluco, né? Maluco, mas incrível. Sobre isso a gente fala outra hora. E eu acho que é isso, um cara que gosta muito de viver, muito de ser pai. Me realizei muito sendo pai. E eu acho que é isso, assim, tentando resumir, é mais ou menos isso aí. Show de bola. Beto, vamos desde o começo conversar da vida toda até a paternidade. Quando o Beto resolveu ser publicitário? Olha que legal. Meu primeiro vestibular foi para medicina. Nossa. E eu jurei que eu ia ser psiquiatra. Eu fazia terapia desde a adolescência, assim, legal. E achava muito bacana. E aí, enfim, achei que psiquiatria era legal e fiz o meu primeiro vestibular para medicina. Não passei, ainda bem. E a minha segunda opção era Ciências Sociais, que na URGS tem, não sei se ainda tem isso, né? Mas tinha de botar a segunda opção. Nada a ver, mas botei e enfim. E aí fiz um semestre, foi uma viagem, foi divertido, valeu, mas... E aí, nesse semestre que eu estava lá fazendo, eu decidi investigar mais a fundo e fiz um trabalho, não é um teste vocacional, é um trabalho que tem até na URGS, tem na Faculdade de Psicologia, tem ali uma orientação vocacional. Então, faz uma série de encontros, de dinâmicas de grupo, em grupo, né? E aí tu vai estar, assim, te conhecendo melhor e conhecendo a tua vocação. E aí era muito ridículo, porque, assim, desde sempre eu sabia que eu queria trabalhar com cinema, com imagem, com arte. Então, e a medicina meio que entrou por um devaneio momentâneo, assim, da psiquiatria. E que eu costumo dizer, acho que eu precisava era seguir na terapia e não querer ser... Não, e todo mundo tem essa, né, de várias profissões, nada com Exato. nada, até realmente... Até achar, né? Mas tu para analisar, né, essa questão da psiquiatria, de ir analisando essas coisas, acaba se voltando para o que tu é hoje. Pois então, a Lu sempre diz que eu devia fazer psicologia agora, né? E eu acho que faz sentido, né? E eu sei que aí nesse trabalho de orientação vocacional, a publicidade é óbvio que falou mais alto, né? E aí nem sei como é que eu pensei em outra coisa antes, assim. E aí fui. E aí, assim, não sou aquele publicitário padrão de agência, né? Nunca trabalhei em agência. E porque nunca foi bem a vibe que eu queria, assim. Eu gostava muito de criação, de direção de arte e fui desenvolvendo em outras empresas de outras formas essa vontade de exercer por aí, assim, o caminho que não fosse dentro de agência.
Mas, enfim, e aí já tô, sei lá, já perdi as contas de quanto tempo eu me formei, nem calculo Nem mais. calcular. E aí foi um caminho muito natural, assim, apesar de eu sempre ter gostado mais de direção de arte, né, que é então a criação gráfica, enfim, fui migrando para a redação, que foi uma coisa que era uma coisa também que eu gostava muito. E aí um caminho meio natural, uma coisa foi levando a outra, que isso eu acho muito bacana, assim. Quando a gente é muito novo, a gente acha que o que a gente decidiu naquele momento a gente vai ter que manter a vida inteira, né? E aí eu fui entendendo que não, né? Pelo amor, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de citar, sempre falo, que ok, é um exemplo mega, mas enfim, vale pra gente refletir, que é o do Roberto Marinho, né? Que fundou a Globo com 80 anos de idade. Então, um cara que, né, já tinha toda uma trajetória, uma vida, 80 anos, né? E aí o cara com 80 anos funda a Globo, né? Então, assim, óbvio que é um exemplo, né, fora da curva, mas eu acho que ele serve pra gente entender, e hoje mais do que nunca, assim. Eu tô com 48 e acho que ainda falta pro meu auge, acho que ainda vou ter outros auges na minha vida, assim, entendeu? E acho que eu vou mudar de profissão ainda outras vezes, assim. E porque sendo publicitário aí, tu tá numa carreira também de influenciador, ali trabalhando nas redes, Isso. escritor, né? Então, assim, eu nunca imaginei que eu fosse virar influenciador, por exemplo. Da redação fui então para escrita, comecei com blog, e a minha ideia é que eu ia seguir escrevendo, que as pessoas gostariam dos meus textos e que o máximo seria um livro. E aí, me lembro bem, assim, o primeiro recebido que chegou lá em casa para mim, eu dei risada, porque eu não achei que era isso, entendeu? E aí, mas é isso, né? Achei que era engano. Tipo, sei lá, entendeu? Mas é que essa coisa do influenciador, do marketing de influência, quando o cara se denomina influenciador, ok, mas assim, eu acho que o que vale mesmo é as pessoas te verem como influenciador. Sim. As marcas, né, as agências, mas as pessoas, quando no teu dia a dia alguém te para na rua e te diz, nossa, aquele texto de ontem mexeu muito comigo. Aconteceu isso anteontem. Que legal. Uma colega minha, do nada, me para no elevador e diz, tu me fez chorar. Eu disse, gente, o que eu aprontei? Ela disse, teu texto sobre aceitação da semana passada, nossa, eu chorei muito, porque eu também... Então, assim, isso para mim é influenciar, é poder acionar as emoções das pessoas das formas mais variadas. E se no meio disso tudo, ainda as pessoas se identificam com aquilo que eu consumo e acabam indo, né, atrás das minhas indicações, ótimo, entendeu? Mas é isso. A gente pode programar, projetar, determinar, ir atrás, tudo tá valendo. Mas para mim foi de uma forma muito natural, assim. O que tinha por trás o tempo inteiro é que eu sempre soube que eu não seria uma coisa só a vida inteira, né? Então, isso vale de hoje para frente também. Não sei o que vem ainda, entendeu? Sim. E é bom estar sempre aberto para isso, né? Até Exato. Porque a gente não quer ser só uma coisa, porque senão acaba virando monótono, né? É bom a gente estar sempre se reinventando. Não, e pensa, né, gente, assim, olha a quantidade de oportunidades, assim, o número imenso de possibilidades que a gente tem para exercer coisas na vida, sabe, para ajudar pessoas de N formas, para se divertir de várias formas. E aí tu vai ficar sempre fazendo o mesmo. Sabe que eu e a Bruna, a gente estava conversando essa semana, não lembro que dia, enfim, a gente conversa todos os dias. Mas eu disse assim pra ela, amiga, eu não sei porque eu estou montando um evento, e daqui a pouco eu tava escrevendo já errado aquela coisa, né? Eu disse, eu estou montando um evento, nós estávamos acertando a agenda do podcast, e eu ainda estava redigindo um contrato, e aí eu disse, meu Deus do céu, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai pra outra coisa, né? Quando tem aqueles momentos assim, sei lá, te dá uma vibe meio, uma bad, assim, como os jovens falam, né? Ainda fala isso, bad? Ainda fala. Então, aí tu começa a não produzir mais nada, né? E tu começa a entender que tu não tem mais força pra produzir. Sim. Tô falando em depressão, né? Tô falando assim uma coisa meio, então meio baixo astral, também, isso. Né? Aí, quando tu não tá fazendo nada, parece que tu não consegue produzir mais nada, né? Sim. E quando tu engrena 4 coisas ao mesmo tempo, tu pega a quinta de boa e vai indo, né? E tu não para. Claro, óbvio que a gente tem que respeitar os tempos, tem que respeitar... Tipo, eu tenho outras exigências que eu preciso atender, que é a minha família e meus filhos, assim. Então, se eu tô aqui, é porque eu organizei bem, aproveitei o tempo em outro momento para estar aqui, entendeu?
E então essa organização eu me cobro, ainda mais se eu tô falando de paternidade, não posso ser um pai ausente, né? Aliás, isso é uma coisa bacana, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando, óbvio, né, que eu não sou um pai perfeito, né? Erro como todo ser humano. E aí quando eu faço alguma bobagem, os guris são os primeiros a me dizer, cadê o pai mala? Quando eles me cobram isso, eu disse, bom, né? Exatamente. Eu disse, bom, então eu paro, respiro e repenso. E que legal esse exemplo, né? Que bacana, assim, tu poder ensinar para os teus filhos como eles têm que aceitar ser tratados. Exato, porque é tudo, na verdade, assim, uma coisa que pouco se fala, né? É o quanto a gente aprende com os filhos, né? Eu imagino. Porque a gente tem, assim, tem essa coisa de, o mais velho passa os ensinamentos pro mais novo, e isso na paternidade também, nas famílias também. E óbvio, né? A gente tem experiência. Sim, tem toda aquela coisa, né? Do primeiro filho, do segundo filho, terceiro filho, e daqui a pouco já tá automático. Exatamente. E assim, a gente vai aprendendo. Mas aí, o grande baque de quem tem mais de um filho, vou dizer pra vocês não têm filhos ainda. Né? Não, ainda não. É o meu sonho. Né? Vai chegar. A Mariana, graças a Deus, é o meu sonho. Tem os sobrinhos maravilhosos. E isso muda também, né? Daqui a pouco inverte as coisas, enfim. Não vai. Mas olha só, mas o que eu quero dizer assim, eu tenho 2, né? Então tivemos o primeiro, erros, acertos, aquela coisa toda normal da vida. E aí quando veio nossa, tô com medo de a gente pode fazer aqui meia hora do podcast. Aí, quando veio o segundo, tu é super pretencioso, né? Tipo, já eduquei entendeu? Teve 7 anos de diferença. E esse outro vai educar também junto. Cara, não, e aí é isso. E aí, mas o grande baque é que um filho não vem igual ao outro, entendeu? E aí o que aconteceu? Nos primeiros meses, tudo que a gente fez com não funcionava com o caçula, com o Stefano. As mesmas coisas, as mesmas falas, o mesmo jeito de dar carinho, de brincar, os nãos, era tudo igual. E não funcionava, entendeu? Não tinha jeito Teve que aprender a ser pai de novo. Aí eu entendi. Um dia me caiu a ficha, apesar de parecer óbvio, mas não é. Não, é outro ser humano, entendeu? Sim. É outro ser humano. Não eu preciso. Tem manual de instrução. E aí tem que nascer um novo pai. Sim. Né? Eu vejo, eu vi agora, eu acho que tá bem alta essa trend. Mas de dizer assim, você já parou para pensar que o seu pai, sua mãe também está vivendo a primeira vez? Sim, exato. Eu não vi ainda, mas achei muito bacana. E é isso. A gente não sabe, ninguém é muito maluco, porque se vocês pensarem, para tudo a gente tem que estudar e fazer prova. Para tirar a carteira de motorista, tu tem que fazer autoescola, tem que estudar, tu tem que ter uma habilitação, tu roda na prova, tu passa de novo, para uma série de coisas. Para ter filho, para botar um ser humano na Terra, não tem que passar. Não precisa, entendeu? Basta. E o resto tu não precisa te preparar pra nada, entendeu? Sabe que tu falou isso, né, eles também estão vivendo a primeira vez, o meu Dindo, depois de 48 anos, era sonho, foi pai agora. Olha. Estamos com a Cecília lá, coisa que legal. maravilhosa. Coisa mais linda. E ontem, ou anteontem, eu fui lá, eu vou todos os dias, né? Uhum. Eu fui lá e ele, quanto será que a gente tem que dar de maçã pra ela? E eu disse, olha, não sei, mas vou perguntar pra minha irmã faz a introdução alimentar infantil, né? E aí eu disse, vou perguntar pra minha irmã, daí a gente mandou pra ela ali, porque tipo, tu não sabe quanto tu dá de comida pra criança a primeira vez. Gente, a maçã inteira, pega. Te vira. Não, sabe, a gente faz um curso lá que aliás tem um nome engraçado, que é o curso de gestantes. Uhum. Então o pai vai, na verdade é um curso de pais, assim, né? Pra tu aprender o básico, pra não, sei lá. Fralda, do lado certo. Não passar vergonha. Isso. Mas chama curso de gestante. Aí o pai vai junto, a gente aprende aquele básico, entendeu? Só que tu aprende o básico, inclusive dar banho e tudo, num boneco, né? E ninguém conta que ele vem esperneando, entendeu? Ninguém faz esses detalhes, tu só sente no teu. Pra sua esposa do meu Dino, eu disse, isso tá ficando difícil trocar ela, hein? Porque ela já tá assim. Sim, não para quieta, quer ficar sentada. E o boneco não faz isso. Ela vai fazer 6 agora. Depois vai piorando, porque, né? Mas enfim, faz tudo parte, faz parte de tudo. Porque eles vão ficando cada vez mais ligados, né? E aí é um saco perder tempo trocando fralda, eles devem imaginar, né? Sim. E tu também. Sim, né? não é que tu vai pegar, deixa eu ver. Não quero. E assim, não falam, né? Então tudo eles choram. Até tu descobrir. Sim. Era uma coceira no dedo. Que não era fralda, que não era leite, que era qualquer outra coisa, que era um colo, tipo... E esse é o maior desespero do começo, né? E tu não sabe, né? Tu não sabe. Aos poucos tu vai descobrindo, né? Nem homem nem mulher. Aliás, isso é legal de dizer, porque as mulheres têm essa coisa, são cobradas de que elas têm instinto.
Então, como tu tem um instinto só pelo fato de ser mulher, tu tem que saber. Tem que saber educar, cuidar do filho, identificar choro. E não é verdade, entendeu? A mulher tem instinto, o homem tem instinto, mas o instinto por si só, ele não te salva, né? No perrengue maior, ele pode te dar uma sensibilidade diferente, mas assim, por si só, ele não basta. E principalmente, se a gente diz para a mulher que como ela tem um instinto, ela é obrigada a se virar bem, olha a culpa que tu tá botando essa mulher que não tá se virando bem, né? entendeu? A Já responsabilidade. na amamentação já não rolou como ela idealizou, mas o teu instinto tá falhando, então, por isso, né, vocês sabem que se diz, né, nasce uma criança, nasce uma culpa, né? Na mãe, Eu ia E falar, nasce nasce uma mãe. os pais. nasce a também. mãe e nasce a culpa, não junto, né? Os pais se culpam menos, a gente pode falar, já até que eu posso falar disso, Sim, por que o pode. pai se culpa menos, né? É um assunto que eu nas minhas palestras, por exemplo, eu primeiro me apresento e começo falando disso, assim, que é o tal do abandono paterno. Tem gente que chama de aborto masculino, mas enfim, é o quê? A gente vive num país em que o homem pode, naturalmente, ver a sua parceira grávida e ir embora. Abandonar aquela gestante... Abandonar aquela gestante e ir embora. E a sociedade, muitas vezes, aprova esse comportamento do cara que foge. Por quê? Porque diz, era golpe da barriga, ela engravidou porque quis. Uma série de frases horríveis que a gente ouve há décadas, né? Que ainda... Que ainda hoje são usadas e ainda hoje muita gente passa a mão num cara desse, né? Passa a mão horrível. Ainda Passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça, obrigado. Encoberta essa atitude. Passa pano. E aí a gente precisa falar disso para justa. E aí esse cara que pôde escolher não ser pai, esse mesmo homem, o dia que aceitar a paternidade, ele não vai trazer muita culpa, entendeu? Ele foi acostumado e a sociedade nos permite essa escolha. O homem pode escolher, tudo bem. Tá tudo bem, né? É isso. É horrível isso, que a gente tem tantas mães solos, Exatamente. né? E pouquíssimos pais solos. Exatamente. Existem, claro. E os pais solos, assim, claro, eu não posso falar por todos, obviamente, Sim. né? Eu não sou. Mas eu vejo, assim, muitos é porque a mãe faleceu. Sim. Diferente do cenário feminino, em que não é porque o homem morreu, é porque o homem vazou, Não quis mesmo. sumiu, Não né? assumiu. Então, esse é o cara que a gente precisa conversar, entendeu? Que nem a Bruna falou, né? Tem uma transformação muito grande, tem muito mais homens hoje nesse papel de pai, porque é um papel incrível, entendeu? Eu imagino o que leva homens, ou enfim, mulheres, acredito que exista sim também, mas homens deixar de querer vivenciar esse Olha momento. só, deixa eu te dizer, eu tenho uma teoria, que ainda não é comprovada cientificamente. Mas é por ti. Mas assim, Fontes da minha cabeça. Fontes da minha cabeça, super avalizadas. Eu defendo muito na educação dos filhos assim, um tripé, gurias, que é afeto, presença e limite. Sim. Posso falar depois deles, assim, mas eu vou Pode começar falar, pelo né? afeto. Eu vou falar. Começar pelo afeto. Que é óbvio, né? O afeto me parece uma coisa carinho de toque, de fala, de carinho é também preparar uma torrada pro filho. É uma série de aquilo das coisas. 5 linguagens do amor, Exato, né? exatamente. É um presente fora do aniversário Tudo, que tu gente. lembrou, né? Escutar o filho é afeto. Sim. Se interessar, sabe, o olho no olho, isso tudo é afeto. A gente pode ficar 10 horas aqui falando sobre formas de que tu pode demonstrar afeto pro teu filho, né? Levar no colégio, buscar, perguntar como é que foi o dia, tudo isso é. Algumas coisas são obrigações, mas a gente pode permear essas obrigações de muito afeto. E aí, para mim, é a explicação para tantos homens ainda fugirem hoje em dia. Porque a gente vive nesse universo de masculinidade tóxica, de machismo, né? Ainda é presente demais na nossa vida. Mulheres e homens exercem esse machismo o tempo inteiro. 2023, isso ainda acontece. E aí os caras são educados com medo desse afeto. Porque o afeto é coisa de mulher. Carinho é coisa de mulher, não é coisa de homem. O cuidado com o outro é coisa de mulher, não é coisa de homem. Então, eu gosto muito de usar essa expressão, assim, o homem se sente ameaçado pelo afeto. Porque ele não foi educado para isso, entendeu? A gente vê casos, a gente ouve depoimentos e aí tu vê isso claramente. Quando tem um cara que vem dizer assim, o meu pai era um cara diferente, ele era muito bacana, ele era muito carinhoso comigo. É um caso diferente. Então, hoje ainda é claro, agora vai mudar, né, gurias? Daqui 20 anos a gente senta aqui para conversar,
os meus filhos vão ter outras histórias de paternidade para contar. Eu acho que eu vejo até da nossa geração. Claro, eu tenho muitos amigos com pais Sim, ausentes, mas já mudou muito. Já né? mudou muito. E eu percebo assim, por mim, os meus pais, por exemplo, foram eles levar na escola. Todo mundo, ai, como assim? Teus pais estavam no colégio? Gente, meus pais me levavam no colégio do jardim de infância ao 3º ano do ensino médio todos os dias. Ou sem exceção. Sim. Era caminho deles e tava tudo bem. Ai, não pega um ônibus pra ir pro colégio. Primeiro que o meu colégio era 2 quadras da minha casa. Mentira. Nem tinha como ir. Mas, tipo, era caminho dos meus pais. Eles sempre fizeram questão de levar e buscar. E me levam na faculdade até hoje. Viu? E tá tudo certo. Bem, tá tudo certo. E que bom, porque assim, isso é uma coisa que os pais vão entendendo. A gente vai passar o tempo. Porque às vezes é o único momento que tu tem pra estar junto também, Exato. Quer ver uma coisa? Hoje foi a última festa de Dia dos Pais que eu vou ter na escola dos meus filhos. Porque agora, a partir do 6º ano, não tem mais. Sim. Então, eu já tenho festa em escolinha desde que o Gianluca nasceu, lá, faz 17 anos. E hoje foi a última. Como que eu não vou? Eu fui antes de vir aqui, eu tava lá. Como que eu não vou, entendeu? No momento desses, assim. Pra estar com ele. Óbvio, eu tô com ele em outros momentos, mas assim, lá é uma homenagem pra nós, entendeu? É um momento especial. É aquele momento que quando o pai não vai, o filho se ressente, né? E é que criança lembra muito, né? E prepara todo aquele momento, fica nervoso pra estar lá. A gente tinha presente pra mim, tinha cartão, tinha um jogo que a gente ia fazer, tinha surpresa, e eu não vou. E fica aquela questão, tipo, meu pai não veio. Então só eu já ouvi várias vezes, né? Eu já vou voltar lá para outro assunto, mas eu já ouvi várias vezes, que saco, festa na escolinha. Tu nunca ouviu isso de mim. Eu sou o cara que vai em todas e que chora, se emociona, curte estar ali, entendeu? Assim como eu tive em todas as reuniões que podia estar, assim, uma ou outra eu não fui, a Luciana foi, senão eu fui em todas as reuniões de escola dos meus filhos, entendeu? Porque é que nem grupo de WhatsApp de escola, né? Não podia ser um grupo de mães, né? Porque tem que ser um grupo para todo mundo. Responsáveis, né? Porque daqui a pouco não é nem pai nem mãe o responsável. Então, quer ver uma coisa? Depois eu volto lá para afeto, tá? Esse ano é a primeira vez, isso eu nunca tinha falado. Esse ano é a primeira vez que eu não pude, nenhum pai pôde participar do grupo de mães da turma do meu caçula. Porque algumas mães decidiram que seria um grupo só de mulheres. Então, todas as decisões, tema, prova... Tu acaba ficando sabendo depois que a Luna conta. Isso, mas assim, virou uma responsabilidade só da mãe, só da mulher nessa turma. Porque elas entenderam que os homens não precisavam participar. Eu achei entendeu? Eu achei machista, achei de última, achei tudo que, entendeu? E não faz sentido nenhum. Por exemplo, a gente tem coleguinhas dele que são separados. Então, tu obriga a essa mãe e esse pai separados que a carga seja só da mãe. E o pai vai saber como. Sei lá, daqui a pouco. Esses casos até do meu filho, acho que os pais têm um bom relacionamento. Vai que não se dão. Sim. E aí, assim, como é que o pai vai ficar sabendo das coisas da vida escolar do filho? Não vai. Entendeu? Porque ainda sendo uma criança não vai chegar a contar muito. Às vezes conta, às vezes não conta. Né? Que os pais, o casal tem conflito, né? Então, tipo, eu não vou ficar falando pra ele. Gente, então, assim, de última, né? 2023, um grupo de escola que as mães decidem só ter mulheres. Porque, ok, eu entendo que, assim, o número de pais que estão nos grupos geralmente é baixo. E eu tô sempre lá, que é pra marcar território, que é pra dizer que a gente tem que estar lá, entendeu? Então, ok, mas eu entendo que ainda não é um número igual, assim. Mas daí até uma decisão de que os homens não vão participar, né? Mas deixa eu voltar lá para a história do afeto. E aí, essa é a minha teoria. Esse afeto assusta. Nas palestras eu conto sempre um caso que aconteceu em São Paulo, não sei se vocês vão lembrar, de um pai e um filho que estavam andando abraçados no shopping em São Paulo, abraçados, pai e filho, e eles foram espancados. Porque os caras que espancaram eles, acharam que eles eram um casal gay. Gente, nessa história tem tanta coisa. Tanto erro, entendeu? Tanto erro. Mas é isso, é o afeto assustando um cara e deu origem a um espancamento. Eu ando de mão dada com a minha mãe, às vezes, no shopping, assim. Eu ando porque eu adoro andar de mão dada com a minha mãe e as pessoas... E se for, isso, infelizmente, ainda essa questão da paternidade socioafetiva, assim, ainda é muito difícil, né? Mas essa nem era, né? Essa nem era o caso. Mas ainda tem esse plus a mais. Mas então eu dou esse exemplo para ilustrar o quanto o afeto ainda assusta os homens e por isso que a gente, e porque a sociedade abraça. Tu falou, né? Isso ainda é muito
A coisa do afeto é muito feminino, né? Exato, entendeu? E o cuidado está muito relacionado ao afeto, né? E o cuidado ainda é na nossa sociedade uma coisa da mulher. Então, né, quem vai cuidar o lanche do filho, quem vai levar no médico, quem vai levar na emergência, quem vai se preocupar, ainda é a mulher, né? E a gente está aqui para mudar essa história. O pai paga a conta. Gente, isso é mais antigo do que, né? É a mesma coisa, a função ali, tipo, o pai me ajudou a trocar fralda, o pai me ajudou a não sei o quê. Ajudar. Né? Gente, a responsabilidade é a mesma, 50-50, não existe. Me ajudou hoje a cuidar. Como assim te ajudou? Da rede de apoio, né? Você já ouviu falar de rede de apoio. Gente, pai não é rede de apoio. Pai é pai, né? Pai é pai. Até... Dindo, tio, rede de apoio. É rede de apoio, né? Pai é pai. E sorte de quem tem. Né? Porque realmente os pais dois ali às vezes querem dormir. Pode cair pra dormir. Isso. É só isso. Mas sabe, isso de ajudar, a gente tem um sítio lá nos eventos, né? E aí lá no sítio, antes, era o trocador de fraldas, como em quase todos os lugares, é no banheiro feminino. E aí minha mãe disse, não, pode mandar pôr no masculino também, que pai troca fralda também, não tem essa. Porque sua mãe na festa lá curtindo vai trocar fralda. Até mais difícil às vezes, né? Porque tá com vestido e tal, todo... O pai vai trocar fralda também, em qualquer lugar. E assim, e dividir as coisas, né? Não tem numa família, numa casa, não tem tarefa de homem e tarefa de mulher. Não existe. Na parentalidade não existe isso. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, até na amamentação, ok, o homem não amamenta, mas ele é fundamental. Porque assim, para quê? Para estar lá, para dar o apoio. A amamentação é um momento super delicado, entendeu? Então dá água, arruma, deixa aquele quartinho mais tranquilo, cuida da luz, ajuda, faz arrotar depois, mas assim, e mais do que isso, faz com que o dia dessa mulher que está no puerpério, dessa família no puerpério, seja mais tranquilo, entendeu? Porque quando ela tiver, ela vai dar de mamar o dia inteiro, gente. Então faz as outras coisas, não espera que ela resolva tudo, entendeu? Sim. Faz, cara, faz. E deixa, mas ela vai fazer menos, hein? Primeiro que ninguém aqui tá contando, né? Sim. Mas assim, é apoio, a tua companheira tá precisando de um apoio nesse momento. Sim. Mais do que ela já precisou. Faz, entendeu? Não tem uma matemática para fechar, entendeu? A minha cunhada agora teve bebê, ela tá fazendo 2 meses agora dela. E eu admiro muito a parceria dos dois, assim, de estar acordado de madrugada, os dois juntos. E a gente admira porque a gente vê pouco, né? Então, a gente admira o que precisava ser o óbvio, mas é uma parceria muito grande, assim, dos dois e da família inteira em si se ajudando nessa questão, porque é difícil, ele já tem outra filha, então, de 4 anos, precisa muito de ajuda. E às vezes o mais velho, assim, que já tá entendendo, precisa muito mais de atenção do que o bebê, né? E acaba sendo voltada a atenção toda ao menor, porque demanda, lógico, mas o maior é aquela coisa dos ciúmes, de me abandonaram, então demanda minha muito. Mãe, perdi meu pai. Isso a gente fez. Quando nasceu o Stefano, teve uns, claro, né, momentos que a Lu tava muito mais para ele, mas quando dava, eu pegava o bebê e a Lu ia fazer qualquer coisa com o Gianluca, que é o mais velho. E é importante, né? A gente tem que ter esse olhar pro outro filho, assim. E é só brincar um pouquinho, ouvir uma história, tu pular no pula-pula um pouquinho. Ou não dizer assim... Não, agora então teu irmão. Sabe, vai dando uma gana nesse irmão mais velho. Tu sabe que a minha prima, eles têm 2 anos. Gente, eu vou comer. Por favor. Meus primos, eles têm 2 anos de diferença, né? E quando meu primo nasceu, que ele é mais novo, a minha prima colocou ele dentro de uma caixa de sapato e colocou embaixo da cama escondido. Olha que boa. Imagina, cansou, não quero mais, vou descartar. E aí até ele chorar e ele atender, né? Achar embaixo da cama a criança. Porque rola muito essa questão de ciúmes com as crianças. Mas é que nem quando a gente foi avisar o Gianluca, quando a gente foi contar que a Lu tava grávida, né? Aí fizemos lá uma historinha assim e contamos. E aí ele já tinha 6 aninhos, né? E ele parou assim, e a primeira coisa que ele disse, mas eu queria ser filho único. Ele não queria? Não, ele nunca foi aquela criança que pede, entendeu? Mas também nunca disse que queria ser filho único, entendeu?
Aí ele nos olha, eu queria ser filho único. Aí eu e a Lu, a gente só se olhou, tipo, meu Deus, e agora? O que a gente Eu não faz? tinha resposta pra isso. Não tinha, nunca imaginei. Mas eles hoje... Gente, desde pelo sempre. amor de Deus, é insuportável. Eu digo pra eles, vocês podiam gostar de mim metade do que vocês gostam um do outro, entendeu? Porque eu sou o ciumento na relação ali. É Eles- tudo eles, tudo eles. Ah, é um saco. E ele, coisas que é tudo humano. Aí, tipo, hoje eu, de tarde, eu queria ir no cinema com o Stefano. Aí a primeira coisa que ele sempre fala, o mano vai? Ah, o mano tem que estar em tudo, entendeu? É, larga o mano. Aí, Exato. filho, o programa. Então, enfim, então, tudo certo, né? Que maravilha. Que coisa boa. E esses filmes faz parte, assim, porque, Sim. claro, eu tô falando isso, parece que eles são, né, se amam o tempo inteiro. Não, Eu, com certeza. o tempo inteiro. Então é uma coisa muito maravilhosa, assim, né? Se odeiam, se amam na mesma... Se odeiam não, que é forte, né? Mas implicam um com o outro na mesma Mas, proporção do amor, assim. Irmãos, né? Não existe... Não, Até agora, no carro, a minha irmã veio junto e o Vini, Gente, nosso operador. muito bom. Faz uma pergunta bem Antepaste. longa pra eu ir comigo. Vamos contando. Uhum. Vamos Não, contando, a gente vai contando experiências. A gente vinha no carro, eu tenho 3 irmãs meninas, né? Então 4 mulheres em casa. Uhum. E a gente veio, e a gente tava só montando a lista do nosso aniversário, eu e ela. E aí Já eu deu comecei, briga. Maria Eduarda, não sei o que, e o Vini, calma, gurias, tipo, só que é uma coisa muito natural. É comum. Eu falar, pá, Não era uma briga. não era uma briga. Era tipo só um. É tipo um família afeto. italiana discutindo, assim, não é o fim Mas do você mundo, né? tá italiano, né? Uhum. É. Lá em casa a gente se chama de família Tufão, da novela, né? É. Porque é uma gritaria em cima da Gente. outra que não existe. É não uma existe. gritaria, Deus Já teve a do oportunidade de levar os guris pra Itália, até pegando um gancho? Já. A gente foi... O Gianluca já foi 2 vezes ou 3, e o Stefano foi pela primeira vez agora nas férias de verão. Legal. Foi muito bacana, assim. Eu tenho a família toda lá, Sim. né? Aqui tem meu irmão, meus pais já faleceram, e a minha irmã voltou pra Itália. Então, tá todo mundo lá, tios, primos, tias, todo mundo lá. E aí fui levar pra eles, né? Deveria família, e tudo mais. Uhum. E é isso, né? E é muito engraçado, porque metade da minha família mora na Itália e metade na Suíça. Nossa. Todos italianos, mas metade mora na Suíça. E na Suíça é aquela coisa suíça, né? Tem o horário do silêncio, todo mundo fala mais. Até os italianos de lá são mais, assim, comedidos, né? E aí eles não estão acostumados, né? Sim. A gente... Brasil, né? Não, a gente grita de um quarto pro outro, aquela coisa de, ai, vem até a sala falar comigo, não existe, Não, né? é aquela coisa, chama alguém que tá, Uhum. chama a tua irmã que está no quarto. É Exatamente. assim que funciona lá em Tudo casa. igual, é tudo igual. Tá, mas assim, eu também chamava, né, se era pra berrar. Né? Então foi engraçado, porque na Suíça, eles chegaram nessa mesma vibe do gritedo. Eu disse, Brasileiro. não, aqui a gente tem... E lá eles são super... Sim. Levam muito a sério isso, né? Então, tipo, até sapato tu não usa dentro de casa. Os prédios, alguns são mais antigos, então faz mais barulho que isso. Tudo eles tinham que cuidar, né? E eu sou super neurótico com barulho, né? E aí eles se mexiam e diziam, pô, vem devagar, fala baixo. Falando de uma criança de mexe. 7 anos, imagina. Enfim. Mas eles adoraram a Itália, curtimos muito, assim. E vocês não têm ideias de ir A definitivamente? gente até tem, assim, nisso que eu tava falando antes, né? A gente pode ser tantas coisas e em tantos Sim. momentos, né? Então, sim, em algum momento acho que a gente vai. Não sei- período. não tá programado ainda, mas Mas tem Quando der. quando der, vai, entendeu? Uhum. E eles se deram... Eu costumo dizer que tem alguma coisa no DNA, assim, eu chego lá e eu me sinto diferente. Eu adoro, né? Eu nasci em Porto Alegre, meus pais Sim. vieram da Itália e eu nasci aqui. Mas, enfim, eu sou o único que nasceu aqui depois dos meus filhos. Mas eu sinto, assim, que o DNA é realmente de lá. Porque eu chego lá e eu me sinto Em casa. absolutamente em casa, assim. Que Coisa coisa boa. É muito diferente, assim. É tipo quando eu volto, tu vai viajar e tu volta pra Porto Alegre. Tu também te Chega em sente em casa. casa, né? Lá eu tenho a mesma sensação desde sempre. Desde a primeira vez que eu fui pra lá, assim. Que maravilha. E aí por isso que eu gosto, e assim, como bom italiano, né? Sempre muito ligado à família, às minhas raízes. A minha mãe era mega orgulhosa de ser italiana, apesar de ter escolhido morar no Brasil. E... Eu acho muito engraçado isso de alguém de fora escolher morar no Brasil. Sim. É algo assim, porque todo brasileiro, todo não, mas muito brasileiro quer ir morar Mas, fora. Guria, então, olha só, eu gosto de contar essa história. Meus pais são italianos, né? Mas eles imigraram para a Suíça primeiro. Muita gente da minha família foi para a Suíça, porque a Itália, no pós-guerra, não tinha emprego e a Suíça tinha. Foram para lá.
Alguns voltaram para a Itália, outros não. Meus pais não voltaram, ficaram lá. Se reencontraram lá, porque eles já se conheciam da Itália. Se reencontraram lá e casaram. Tiveram meus 2 irmãos, nasceram lá, minha irmã e meu irmão. E estavam bem. Minha mãe era estilista, meu pai era arquiteto. E estavam começando uma vida lá. E aí, isso é uma coisa... O suíço tem muito isso, apesar de eles serem italianos. O suíço, até hoje, eu vejo meus primos de lá, de desbravar o mundo. Eles têm... Eu costumo dizer assim, a vida deles é tão perfeita, entendeu? É um país que tudo funciona, que tudo é legal, é Eles gostam de lindo. passar E perrengue. eles gostam de passar perrengue. Então, eles gostam de conhecer o mundo. Eu tenho vários primos que já foram para países muito inóspitos, foram também para Estados Unidos, Austrália, mas foram para lugares assim, África. Nossa, eu quero muito conhecer a África, é um lugar que eu também, gostaria muito né? de ir. Enfim, e eles têm essa curiosidade. Meus pais acabaram pegando essa sementinha dessa curiosidade e acharam que o Brasil podia ser bacana em termos financeiros, de começar uma carreira aqui, de retomar uma carreira aqui. E aí vieram. E eu critiquei essa escolha deles por muitos anos, muito assim. E aí, com o tempo, apesar de gostar de ser daqui, de ser feliz aqui, mas eu ficava, putz, por que eu não tô... Podia estar morando na Suíça agora, entendeu? E tô aqui. E aí, com o tempo, fui entendendo, assim, gente, tem coisas que é pra ser, né? Sim. E não tem, assim, parece meio coisa de autoajuda, mas eu acredito muito, assim. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Sim. Porque, obviamente, se eles não tivessem vindo pra cá, eu não tinha casado com a Lu, não tinha os guris, não tinha pai mala, não tinha nós aqui conversando. E ia ter outras coisas, com certeza. Mas essas, que eu gosto tanto, não teriam acontecido. E tu fala muito sobre essa questão de tu ser uma pessoa muito emotiva, né? Uhum. Como é que tu faz, assim, desde o início? Tu Eu sempre... choro. Mas tu sempre fez questão de mostrar pros teus filhos quando tu fica emotivo. Sempre. Porque eu acho que é tudo... Antes de virar o pai mala, né? Eu já educava dessa forma, só que eu não escrevia sobre. Então, eu sempre tive muito claro dessa responsabilidade que eu tinha de criar um homem, depois, né, os dois homens melhores, assim. Então, e para mim isso passa por entender quem eu sou, aceitar minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, que é uma palavra que está na moda, né, mas que é tão relevante, e isso não ameaçar, como o afeto ameaça tantos caras, não me ameaçar. Isso ser mais um componente bacana, mais uma coisa da minha vida que pode ser legal, e não uma coisa que vai me fazer menos homem, menos pai, menos capaz, entendeu? Então, a vida inteira, assim, até na relação com eles, assim, quando eles se machucavam, quando eles nunca ouviram de mim, homem não chora, menino não chora. Tanto que o Gianluca... Para de chorar. Para de chorar. Tá chorando, o Gianluca, sei lá, acho que ele tinha uns 3 aninhos. Estava na casa dos pais da Luciana. E o seu Joamar, meu sogro, que já faleceu também, super querido, assim, mas, né, gauchão daqueles... O Gianluca se machucou, imediatamente começou a chorar. O seu Joamar, na melhor das intenções, olhou para ele e disse assim, para com isso, Gianluca, menino não chora. E o Gianluca nunca tinha escutado essa expressão, ele me olhou com uma cara do tipo, meu Deus, ele adorava o vô, mas ele tá me dizendo, né? Porque ele vai chorar de namorado. Ele ficou me olhando assustado dessa frase do vô, né? Aí eu disse, não, seu Joamar, não tem problema, tá doendo. Pode chorar. E aí, pode chorar, daqui a pouco vai passar, fui ver o machucado, e era isso, entendeu? Ele lá no ápice da dor. Não chora. Como assim? Como Por assim? quê? Não? Então, eu nunca tive. Assim como quando eu também não tô muito legal, eles também ficam sabendo, né? Então, assim, se eu não tô a fim de brincar, por exemplo, nem sempre que é assim, né? Não é animado o tempo inteiro e disposto o tempo inteiro. Tem todos os perrengues da vida que acabam com a nossa energia. E aí, nos dias em que precisou, agora o pai não tá afim. E aí eu, né, digo, ou se eu tô, já aconteceu, tem um texto que tá até no livro, que fala disso, um dia que eu tive muitos problemas no mesmo período, assim, e não aguentei. Chegou um dia, fim do dia, tava todo mundo em casa, aliás, a Lu não tava eu e os guris em casa, e do nada, assim, eu desatei a chorar. E não fui me esconder em algum lugar para chorar, até porque não ia nem dá tempo, entendeu? E quem me acolheu foram eles, assim. Sim, assim, Eu acho que não teve escolha melhor, né? e assim, claro, o certo talvez não fosse eles terem que me acolher naquele momento, mas é o que deu, entendeu? É o que aconteceu.
E sim, então eles viram um pai assim que estava totalmente... Eu me lembro também, o Gianluca também ficou preocupado, né? Porque apesar deles saberem que sim, o pai sente coisas, né? Como todo ser humano, e eles também podem. Mas nunca tinham me visto tão triste, eu acho, naquele momento. E talvez não saberiam também como agir pra melhorar e pra ajudar de fato. E que nem era a responsabilidade deles, né? Mas o abraço deles, aí o Gianluca, ai papai, tá tudo bem? Eu disse, ai tá, só vocês me abraçarem, já vai ajudar muito o pai. E daí eu e ali ficamos abraçados um tempo, eu me acalmei, expliquei pra eles. Essa outra coisa, né, a gente tende a achar que os filhos não entendem, né? E eles entendem desde muito cedo. Sim. Desde muito cedo a gente pode explicar. Claro, tu não vai explicar macroeconomia pro teu bebê de 1 ano. Não, mas é que eu fiquei triste porque a bolsa de valores... Mas tu pode falar pro teu filho tudo, entendeu? Sim. Adequado para a idade dele, da forma certa para a idade dele. Minha mãe sempre fala em falar com crianças, não como adultos, mas sim explicando da forma e não falar como se estivesse falando com um nenê. Com um nenezinho, né? Não, Isso. tu não entenderia. Não vou te falar, porque não E adianta. sabe que eu até vi esses dias, não vou lembrar, alguma influenciadora comentando disso, de tu falar, não, tu não sabe, tu não pode. Dela, quem é que foi? Falar, tipo, o meu bebê desde a introdução alimentar usa copo de vidro. Foi a Sami, né? Sami. Usa copo de vidro. Por que eu posso e ele não pode? Por que eu vou falar pra ele, tu não pode? Por que eu não posso, então a minha mãe pode? Sabe? Essa questão de tu realmente sempre influenciar e mostrar ao teu bebê que ele pode, tua criança, enfim, que pode sim, e se quebrar, tá tudo bem. Tá aprendendo, tá se desenvolvendo. Aí quando ele pegar de novo, ele vai, nossa, daquele jeito, porque quebrou. Isso é autonomia, né? Quando tu dá autonomia pro teu filho, nossa, muda a vida dele. A tua também ajuda, mas muda a dele. Porque ele começa a se entender capaz de desenvolver as coisas, desde aquelas pequenininhas, tudo começa nas coisas pequenas. Sim. Né? Tipo, segurar a canequinha, segurar o copo, pegar e cortar uma carne, amarrar o tênis. E quando tu, desde cedo, vai demonstrando que ele é capaz de fazer aquilo, não deu certo, beleza, amanhã a gente vai tentar de novo. Tu vai desenvolvendo um adulto capaz. E eu acho que os filhos são espelhos dos pais um pouquinho melhores, né? Essa é a minha expectativa. Tu acaba ensinando de um jeito que tu não faria, na verdade, Exato. né? Então eles vão crescendo um pouquinho Agora melhores. tem uma coisa, né, Mari? Todo pai, toda mãe é cheio de teorias, a gente fala e repete. Ser pai é repetir a mesma coisa por anos, sem ter certeza se vai dar certo. Isso que é uma loucura, entendeu? Mas até esqueci o que eu ia falar, porque essa coisa de não saber se vai dar certo é muito forte, porque eu tô vendo que tá dando, mas nenhum pai tem essa certeza, né? Sim. E por isso que nos assusta às vezes, né? Tu olha teu filho e tu não sabe bem, né, o resultado. E lembrei o que eu ia falar. Tu tem todas as tuas teorias e tu repete aquilo milhares de vezes, mas aí tu fez uma vez uma porcaria na frente do teu filho, aquilo ali vai ficar para sempre registrado, entendeu? Então não é que a gente não possa errar, pode. Mas tem que saber mostrar que estava errado. Exato, tem que reconhecer teu erro, tem que pedir desculpas, sabe? E tem muito pai que não pede desculpa, né? E saber dizer que errou, né? Isso, não, me desculpa exato. realmente, porque a gente é criança, eu não vou ficar pedindo desculpa. Agora, eu acho massa a adolescência do Gianluca, né? Que tá com 2 fases, né? Criança e adolescente. E assim, é super desafiador, mas eu acho super bacana. Porque tu tem um quase adulto em casa. Então tu conversa coisas e um cara que tem já opiniões, já tem crenças, já tem valores, ok, sempre tiveram, mas agora os valores estão muito mais à flor da pele, assim. E aí já aconteceu mais de uma vez, assim, da gente ter discussões e eu tá errado na discussão. Não por questão de opinião, mas por conduta, eu ter dito coisas que eu não devia ter dito, não devia. E aí eu acho bacana, claro, eu me irrito, é diferente, né, de ter uma discussão com uma criança de 7, 8 anos e com um adolescente de quase 18. Tu te irrita como eu me irritaria com, sei lá, com a Lu, com outro adulto, né? E aí, eu disse, tá, nós vamos parar aqui, porque isso não tá legal, daqui a pouco a gente vai retomar. Mas quando eu falei isso, eu tava achando que eu que tava certo. Aí fui pro quarto, e aí, 2 minutos depois eu entendi, não, pior que não. Certo ele. Ele tava certo. Eu dou um tempo e vou lá e sou o primeiro a dizer isso, entendeu? Muito mais quando eu tô certo, ok, beleza. Mas quando eu tô errado, eu faço questão
de lá dizer pra ele, cara, olha, eu pensei, eu acho que tu tá certo, eu acho que é isso aí mesmo. E isso até acaba encorajando eles, né, a pensar assim, nossa, se ele fez, eu posso fazer também, eu posso mostrar que eu tava errado. Isso. E tem um truque que eu acho, assim, que é da psicologia, que eu já não domino, mas que é assim, o que os filhos querem? Os filhos querem ser amados pelos pais. Esse é o grande objetivo de um filho, é ser amado pelo seu pai e pela sua mãe, a vida inteira. A gente tem 80 e poucos anos e a gente ainda quer ser amado pelo pai e pela mãe. Isso a gente conversa com Freud e tá lá dito, entendeu? E todos os outros. Então, quando a gente é um pai perfeito, que nunca erra, que nunca assume o erro pro filho, a gente está criando uma necessidade nesse filho de que ele seja tão maravilhoso, tão perfeito, porque senão eu não vou amar ele. Porque um pai tão maravilhoso, para eu merecer o amor desse pai, meu Deus, eu vou ter que ser né? Sim. Então tu cria uma necessidade nessa criança, nesse adulto, nesse adolescente, irreal, surreal até eu diria, maluco. Porque ninguém precisa ser tão espetacular para ser amado pelo seu pai, pelo contrário, entendeu? Assim como nenhum pai, nenhuma mãe é tão impecavelmente perfeito que mereça um amor, assim, acima, entendeu? Então, assim, somos todos humanos, entendeu, gurias? A gente erra, a gente acerta. Eu, a Lu, vocês, os guris. E a gente tem, quando a gente mostra essa humanidade para os nossos filhos, a gente alinha as expectativas. E a gente libera esses caras para serem quem eles quiserem ser, porque eles vão saber, bom, meu pai é perfeito, eu posso errar também, vou acertar, isso é a vida. Eu disse essa semana pro Gianluca, cara, eu com 17 anos, Beto com 17 anos, era uma pessoa completamente diferente do cara que tá aqui hoje conversando contigo. Então, muito provavelmente, tu, Gianluca de 17, vai evoluir muito nos próximos anos, nas próximas décadas. E o cara que tu é hoje não precisa se prender a cobranças irreais, entendeu? Vai evoluindo, vai amadurecendo, mas vai vivendo a tua vida de agora, entendeu? Sim. Pode contar? Pode contar. Eu ia falar que pode, não é? Pode contar. Gente, aí nada a ver com o nosso papo, pode ser? É uma coisa patética. Não, e aí, quando eu sabia que eu ia ter que falar, né? Eu disse, gente, que coisa esdrúxula aconteceu na minha vida. Aconteceu na minha primeira ida pra Itália. Eu tinha 10 anos de idade. Não, minto. Eu tinha 11 para 12. Fui com 11 e voltei com 12. E aí, eram outros tempos, né, gurias? E aí, a minha mãe, eu fui sozinho, viajei sozinho, porque a minha mãe já estava lá. Imagina a viagem. Ela tinha ido para um congresso, ela já estava lá, e eu fui, e cheguei em Roma. E aí, minha mãe estava no aeroporto, foi me buscar, aquilo tudo, né? E essa parte foi a mais tranquila. Aí, eu fiquei um dia com a minha mãe em Roma, ela tinha que voltar para o congresso, e aí eu fui para minha família, que é no nordeste da Itália, no Friuli. E aí, eu fui fazer minha primeira viagem de trem, Sozinho. Aos 11 anos de idade, sozinho, na Itália. Eu falava um pouco de italiano, mas assim, não era... Ok. Aí, hoje em dia mudou, mas na época tinha umas cabines, e nessas cabines tinha 2 bancos, um aqui, um de frente pro outro. E a minha viagem levou, sei lá, 8 horas, então eu dormi no trem, né? Apesar de ser um trem rápido, mas eu dormi no trem. E nesses bancos, então eu estava sentado de um lado, eram 6 pessoas nessa cabine, eu aqui com mais 2 pessoas e 3 caras ali. A minha mãe conversou com um desses senhores, explicou que eu estava viajando e pediu que ele me avisasse na hora que eu fosse descer em Fontana Freda, que é onde é a cidade da minha nona. Ok. E aí trem, mesmo na Itália, que é mais bagunçado, o trem chega no horário, né? Me lembro até hoje, 8h33 da manhã eu cheguei em Fontana Freda. Mas aí, de noite, a gente estava dormindo, sentado nesse banco semi-desconfortável, assim, né? E eu já era alto, eu tinha 1,70 m e poucos, assim, uma criança alta. E aí, eu queria esticar as pernas. E eu entendi meio uma dinâmica que os caras botavam as pernas, assim, apoiavam o pé no banco da frente, assim, né? E aí, eu tava dormindo. Isso tudo que aconteceu a partir de agora aconteceu enquanto eu estava dormindo. Eu só fui perceber o que eu tinha feito quando eu acordei. E aí, o cara tava com a perna do meu lado e eu queria esticar minha perna, eu não aguentava mais. Eu tava horas sentado, eu queria dormir, e eu queria esticar minha perna. E eu comecei a empurrar a perna do cara, e ele dizia, não. E eu dizia, mas eu quero deitar. E eu ia tirando a perna dele,
ia tentando botar a minha e ele bravo comigo, porque na verdade dava pra todo mundo botar as pernas, eu que não sabia. E aí resultado, assim, eu dormindo, eu tirei a perna do cara, até que ele ficou puto comigo, ele disse, tá, bota tuas pernas. Quando ele gritou comigo, eu me acordei. E aí eu vi aquilo, e aí eu me lembrei de tudo que eu tava fazendo, meio acordado, meio dormindo. E aí lembrei que eu tinha expulsado o cara dali, enfim. E aí botei minhas pernas super envergonhado, assim, e fiquei assim, bom, agora eu fui fazer de conta que é isso. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. E aí deu 5 minutos, o cara saiu da cabine e foi pra outra. Mas esse era o cara que minha mãe tinha pedido pra me avisar da hora que eu ia chegar. E aí até hoje eu tenho vergonha dele, porque eu arranquei as pernas do cara do banco, dormindo, sem saber o que eu tava fazendo. E o cara, óbvio, né, responsável, às 8h30 ele voltou pra cabine e me disse, olha, daqui a pouco a próxima é a tua estação. E eu agradeci, assim, meio sem graça. E até hoje, do nada, às vezes eu lembro dessa história que eu arranquei as pernas do cara pra eu poder dormir no... E seria, tipo, do outro lado das tuas pernas dele? Como é que funciona? Não, tipo assim, era uma coisa meio cruzada, né? Tinha que estar com as pernas aqui e eu ali. Então, não tinha muita relação, entendeu? Eu podia estar a perna do cara ali e cabia... Mas, sei lá, eu tava dormindo, eu era uma criança. Deus. E aí, Uma criança de 11 anos, não vou fazer isso. ideia. Aí tá, aí cheguei lá, nunca... Aí por anos eu não lembrei dessa história e um tempo Tem atrás histórias que voltei a a gente lembrar. lembra do nada, né? E aí, de tempos em tempos, eu lembro e dou risada. E, A gente se arrepende, passa vergonha. Isso. E graças a Deus, espero não encontrar mais ele. Vamos às perguntas e respostas rápidas. Vamos. São rápidas, mas às vezes a gente enrola o assunto. Pode começar. Tá. Beto, o que te faz feliz? São várias coisas, assim. O mais óbvio seria eu falar minha família, né? Ok. Também mas assim, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de produzir. Produzir me faz muito feliz. O que quer que seja. Um livro, um vídeo, um podcast, um texto. Produzir é uma coisa que me faz muito feliz. Eu sou outra pessoa quando eu estou produzindo e quando eu não estou produzindo. Qual seria seu nome de super-herói? Ai, gente, tu sabe que eu fiz uma campanha Dia dos Pais do ano passado e aí a marca me desenhou como super-herói. Eu tô com essa ilustração lá em casa, é maravilhosa, porque nem sempre aparece numa ilustração, aliás, raramente aparece um super-herói com uma deficiência física, né? E aí quando eu me vi ali com o meu bracinho, assim, com meus dedos, com o meu chão, mas de super-herói, super peitão estufado, capa e tudo, eu disse, nossa! E ali era o Super Mala. Então, gente, seria Super Mala. Super Mala, tem eu imaginei. Essa aqui eu imaginei. Sensacional, muito, muito legal. O que mais gostam de fazer juntos? A gente se diverte muito cozinhando. Assim, viajando, né? Que todo mundo ama viajar lá em casa, mas cozinhando a gente curte muito, eu e os gurinhos. Italianos. Assim. Né? Então. Descreva um dia incrível. Um dia incrível é, assim, café da manhã bom. Beijo. Né? Tipo de hotel, assim. Um programa em família, qualquer que seja, assim, cinema, sei lá, ver filme junto, jogar, a gente gosta de jogar alguns jogos, assim, de tabuleiro, de cartas, Uno, sabe? E aí fazer um churrasco pra família, sempre tem comida, né, gente? Sim. Fazer um churrasco e ter conversa, a gente conversar, assim, e todo mundo dormir depois de ter se divertido. É um dia simples, né? Não é uma coisa assim, mas essa coisa da conversa junto, assim, eu vou dormir muito leve quando a gente lá em casa, por conta da logística, o almoço nem sempre é todo mundo junto, mas o jantar é todo mundo junto, sagrado, e a mesa sempre, né? Legal. Não existe outra possibilidade, assim. Tipo, agora o Gianluca que tem a vida social dele, eu fico penas. Como assim tu não volta? Ele não jantou em casa. Sim, tu vai sair. Tu vai sair? Começou. Mas claro, eu falo brincando, né? Mas, então, e a gente conversa muito na janta. A gente tem o nosso único horário, assim, mais religioso, digamos assim, que a gente faz uma oração e todo mundo agradece alguma coisa bacana do seu dia. E depois a gente janta e aí todo mundo conversa. Isso é desde sempre, assim. Sim. E provavelmente o dia que os guris saírem de casa, isso é o que eu vou sentir mais falta, assim.
essa conversa de preparando. Eu noite. acho, eu acho incrível essa rotina que que a maioria das famílias tem, né? Que eu acho que todas as famílias têm, mas é diferente. Sim. Por exemplo, eu moro com a minha avó e com a minha mãe. Minha mãe trabalha e volta pra casa de noite, mas eu com a minha avó eu faço questão de almoçar todos os dias que com legal. ela, de ir pra casa, independente da minha rotina que seja. Mas eu faço questão de ir pra casa, tomar um chimarrão com ela e almoçar a comidinha dela. Então, é uma coisa que eu faço muita questão. É a mesma coisa do meu pai. A gente sempre se liga, a gente sempre faz questão de estar juntos, eu tô indo trabalhar, pai, eu ligo pra ele. Aí a gente conversa, tá, pai, beijo, tchau. Aí é essa coisa, assim, de ir sabendo da rotina, que é o momento que a gente consegue. Aí chega, às vezes, domingo, no almoço, assim, toda a minha família, por parte de pai, se liga. E aí, que legal. a gente pega e fica, assim, com o celular. Que bacana. E aí fica todo mundo fazendo o que tem pra fazer, Sim. churrasco, bagunça. Mas juntos. Mas juntos. E Cara, a que maioria das legal. vezes é eu, meu pai e minha irmã, assim, a gente apoia e fica falando. Aí a música do meu pai tocando no fundo e aí a gente Lá em deixa. casa é o chimarrão, Mentira. né? Chimarrão tem até, a gente até brinca que tem o meu pai, quando ele larga a térmica em cima da mesa, e ele larga a alça, bate, faz sabe, um chama, é o chamado É o da hora chamado. do chimarrão. Gente, isso é tão incrível, né? Porque isso é real, assim, de novo, parece autoajuda, gurias, mas não é. Isso é real que a gente leva, né? Óbvio que é legal, carreira bacana, dinheiro, viagem, tudo isso é muito massa e todo mundo gosta e ok. Mas assim, isso tu vai contar pro resto da tua vida, entendeu? Sim. Claro, a minha viagem para Porto de Galinhas também vou contar, mas assim, o jantar com meus filhos vai me marcar muito mais, entendeu? Sim. Ou, mais do que o passeio que eu fiz lá na viagem, as coisas que a gente viveu juntos é o que faz a diferença. Isso é lindo, isso que tu me falou, da batida da alça. Essa é uma imagem que daqui 50 anos Tu vai ouvir. tu vai ouvir, tu vai lembrar. E a batida Entendeu? da chaleira. É isso, e daqui a pouco tu vai ouvir um outro cara com outro e tu vai lembrar do teu pai. Sim. Então, por isso, né, gurias? Posso voltar um pouquinho? Né? Lógico. Vocês me interrompam, né, quando eu tiver que calar a boca, pelo amor de Deus. É por isso que a paternidade, eu defendo aqui no livro o tal do poder transformador da paternidade. Se vocês forem falar com os pais de vocês, eles vão assinar embaixo do que eu estou dizendo, assim. Eu sou outro cara, que nem eu falei pro Gianluca, né? Eu sou outro, com 17 horas 1, hoje eu sou outro, por N razões, mas principalmente por conta deles, assim. Eu nasci com uma deficiência física, né? Nasci sem a mão. E por muito tempo isso foi assim, apesar de eu ter feito terapia há muito tempo e achar que estava tudo ok, quando a Lu engravidou e quando eu entendi que eu ia virar pai, começou a voltar isso de uma forma muito forte para mim, assim. Do meu medo de decepcionar, de ser rejeitado por eles, do meu filho ter vergonha de mim na escola, todas as fantasias ruins que vocês podem imaginar voltaram, tipo assim, de um segundo para o outro. Ao mesmo tempo em que eu aproveitei toda a gestação, eu curti muito, eu curti todos os momentos, pré-natal, tudo eu curti. Porém, esses medos sempre me rondando. Medo de não conseguir trocar fralda, dar banho, pegar no colo. E os medos maiores, assim, que era de passar minha deficiência para eles, ou o medo principal, assim, era do dia que eles percebessem que o pai deles não tinha a mão, que, portanto, estava longe de ser uma pessoa perfeita, deles seguirem me amando, né? O medo de que eles não me amassem mais a partir daquele momento. Tudo isso tratado em terapia por muitos anos, mas você sabe como é que é a cabeça do ser humano, né? Sim. E aí, essa história eu já contei milhares de vezes e gosto de contar e me emociono todas as vezes, porque me preparei para esse dia em que o Gianluca, que era meu primeiro filho, se entendesse que o pai dele não tinha mão e me rejeitaria automaticamente. Me preparei para isso. E até que esse dia chegou, né? E a gente estava brincando, tá aqui no livro, tá? A gente estava brincando, caminhãozinho de madeira no chão do quarto dele, lembro assim como se fosse ontem, e foi a primeira vez que ele não falava, ainda tinha um aninho e pouco, a primeira vez que ele olhou e eu vi que ele viu que estava faltando alguma coisa. Ele me olhou, ele olhou pro meu braço e olhou para mim como quem diz, ué, cadê, né? E ali eu entendi que era esse momento que eu tinha preparado e, óbvio, disse o que eu podia dizer, né?
o papai nasceu sem uma mão, tenho meus 4 dedinhos, e era isso. E ele absolutamente assim ignorou, ignorou não, entendeu, ignorou o que pra mim era uma coisa muito ruim e seguiu brincando. Ali eu comecei a entender que isso não fazia diferença nenhuma pra ele, né? Que eu poderia sim ser amado exatamente do jeito que eu sou. Aí veio o Stefano, 7 anos depois, e pra, né, tipo, enterrar qualquer sentimento ruim que eu tivesse em relação à minha deficiência, o Tefo, por muito tempo, assim, até os 3, 4 aninhos, eu acho. Ele, sabe como é que a criança pequena tem um paninho, um bichinho, né? Maniazinhas. O Tefo nunca teve nada disso. Mas a única coisa que fazia ele se acalmar, que fazia ele pegar no sono, que fazia ele parar de chorar, sabe? E que relaxava ele, era quando ele fazia carinho nos 4 dedinhos que eu tenho no braço. E por anos, isso é o que fazia ele se tranquilizar. Assim. E aí acabou com o medo, né? E aí, beleza, o que eu posso, como é que eu vou dizer que a paternidade não transforma uma pessoa, entendeu? Transforma. Agora, a partir deles eu comecei a me aceitar exatamente como eu sou, mas mais do que me aceitar, né? A ter orgulho de ser exatamente como eu sou, né? E isso não é pouca coisa, né? Isso transforma uma pessoa. E aí o que eu costumo dizer é isso, mas ok, Beto, mas precisa ter uma deficiência física para... Não, tu pode te transformar com qualquer coisa. Todo mundo, qualquer um de nós, dentro da gente, a gente tem as nossas faltas. A minha é aparente, todo mundo vê, quando eu entro num lugar, tu vê que falta um pedaço. Mas todas as outras pessoas têm faltas internas, né? E a vida tá aí pra gente ir corrigindo essas faltas, né? Com mais dor, com menos dor, com mais choro, com mais sofrimento. Mas assim, a vida é isso, é basicamente a gente ir tapando esses buraquinhos e vivendo, achando formas bacanas de viver, se realizando, independente e justamente porque a gente é quem a gente é, entendeu? Então, vale essa transformação, vale para todo mundo. E por isso que eu falo tanto nela, e por isso que eu acho que se tu tem um filho, seja pai, sabe? Assume o teu papel de pai. Sim. Legal, gente, com essa mensagem maravilhosa, a gente encerra, porque já passou e a gente passa muito deixarem, rápido. Né? Fico a tarde inteira aqui. E eu tenho certeza que a gente não tem um roteiro, mas a gente tem uma colinha, eu digo. Sim. E não tocamos nem metade do assunto que a gente teria pra tocar. Vamos fazer uma parte 2. Com certeza. A gente combina mais pra frente. Prazer. Muito obrigada por aceitar nosso convite, ainda mais nesse dia tão especial, que é o Dia dos Pais. Eu fico super feliz que vocês lembraram de mim, pensaram em mim pra estar aqui. Como eu disse, né? Acho que é um assunto que a gente tem que falar sempre. É um assunto que eu sou apaixonado. Foi um prazer falar com vocês. Muito sucesso. E é isso. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui nos assistindo. Obrigada por ter nos emocionado, por ter trazido tantas histórias incríveis. Obrigado, Cris. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Gente, um beijo. Muito obrigada por mais um Aqui Pode conosco. Acompanhe o Beto nas redes sociais, leia um livro dele e nos sigam também, né? Os nossos apoiadores. Um beijo. Até semana que vem.